Sintep aqui, reunião ampliada em Várzea Grande, discutindo o PL 03 do Governo do Estado. Hoje aqui está o Valdeir, presidente estadual do Sintep, e vários diretores. Eu fiz a opção do concurso público e não da escola X ou Y. Estamos discutindo aqui todas as implicações causadas pelo PL, tanto para os professores, para a jornada, também para os diretores das unidades escolares, bem como os coordenadores. Mas primeiro você vai se inscrever, né? Porque os outros não inscrevem. Lucas. Lucas, Rodrigo, Neildo e Ricardo. Essa rodada Lucas, Rodrigo e Neildo. Boa tarde para todos aí. Hoje não tem nada, né? Cada minuto que passa diretamente. Não vou retomar aquilo que já foi falado pelos colegas, que isso é uma tentativa, eu acho que até de copiar alguns estados, de dividir a categoria, né? Essas coisas de meritocracia e tudo mais. Pode rolar muita corrupção também, né? Eu só acho que uma coisa assim, na ideia que você tinha falado, de a cada 3, né, se eu estar pelo regime de 40 eu me prejudico, claro, né, acontece isso, mas eu acho que quem vai mais sofrer é o contrato, né? É uma tendência do governo de levar para isso aí. E minha pergunta, eu acho que é uma pergunta poderá optar por um regime de 20 horas. Mas eu posso, é legal fazer isso, porque se um concurso está lá que é 30, como que eu vou optar por uma coisa que é menos, né? E a lei ela tem esse subterfúgio que é o que será autorizado a depender da necessidade da conveniência da unidade escolar. Então tá que eu opto e tá que a escola autoriza, mas a escola autoriza pode ser muito aberto, né? A escola pode colocar como a única opção que eu tenho. Falar que é permitido. Mas isso não é legal, né? Eu não posso reduzir a minha jornada de trabalho se eu não estar no concurso 30 horas. Isso é o que eu não entendi dessa lei. E concordo aí com o resto, né? Que a galera que já pega as aulas adicionais vão adorar, né? Agora. E é isso. Rodrigo. Então, estou com uma dúvida com relação a esse mesmo parágrafo aqui que você falou. No meu caso, eu tenho dois concursos de 30 horas. Você não vai querer estar para 40, né? Fico só com 2 de 20, né? Não, é complicado. Você fica com 2 de 20, tem redução de salário. Deixa eu pegar uma rápido aqui, que tem Estado e município. E o artigo 60 aqui da gratificação, essa gratificação por eficiência, quais vão ser os critérios, não tem nada disposto ainda dos critérios, o que vai ser levado em conta para falar, por exemplo, que a professora Cida é mais consciente do que o professor Tiago, por exemplo. Quais são os critérios que vai ser levado isso aí? Isso vai ter impacto na lei de carreira nossa, né? Então, assim, é uma coisa que está muito assim, aberta e perder mesmo, na verdade, essa questão. Essa gratificação por eficiência anual, num mês que eu vou receber essa gratificação, se receber, qual que é o mérito? O que vai ser levado em conta? O professor, por exemplo, tem o meu caso, eu já estou aí quase um ano afastado, com problema de saúde, só gravando. Não vou ter como participar dessa mesa assim. E aí? Não tem, né? No nosso concurso não tinha nada disso. Questão de direito adquirido, como é que fica? Esquecendo uma questão, essa questão. É só questionamento mesmo. Por aqui, o resto eu contemplado. Então, deixa eu falar. Primeiro, eu estou aqui pensando
Isso aqui, o Mauro Mendes usou muito bem da situação, para todo mundo a corda no pescoço. Ele criou, parece que uma lei para idiota, porque não tem nada claro aqui. Sim. Né? Não tem nada claro, como já todo mundo disse. E esse negócio dá uma impressão que ele está tentando legitimar essas aulas excedentes, que não vai ser legitimada, para que as pessoas façam isso que já foi falado, que é essa discórdia entre nós, né? Porque a pessoa, no momento, se não fizer um bom trabalho, como o colega já colocou, ele vai querer as 10 horas e ele não quer nem saber, e amanhã ele não tem essas 10 horas na unidade que ele tem, porque não tem nada claro, que parece que não tem. Eu posso estar muito equivocado, não tem nada claro. E outra coisa, deixa eu falar uma coisa para vocês, como a Cida disse o seguinte, eu tenho passado tipo bombril em escola, porque eu estava em adaptação. Esse negócio que diretor trabalha muito mais em coordenador, isso não é verdade, e a gente está engolindo esse negócio, e a gente tem que fazer um trabalho para ontem. O que é que nós vamos fazer, como o colega já colocou, que também eu já faço das falas dele, porque é o seguinte, eu já tive em escola que o diretor fica a semana inteira sem ir na escola, e nós estamos engolindo, e quem está perdendo somos nós. Inclusive o interino, que é o contrato, ele não tem conhecimento disso. Se nós não fizermos para ontem um trabalho de sensibilizar os nossos colegas, sinceramente eu não sei onde nós vamos chegar. Ou melhor dizendo, estamos aí, a Deus dará. Porque isso aqui é uma aberração, é uma palhaçada, porque é o seguinte, isso aqui é só para, vamos dizer assim, para falar que amanhã isso aqui muda tudo. Não está nada amarrado. Está amarrado isso aqui? Eu escolhi, como o colega colocou, eu quero 20 horas. Aonde está dizendo, você escolheu 20 horas, vai ser assim, assim, pá. Não está. Eu escolhi 40, não, vai ser assim, assim, não está. A lei não deixa claro. Como que eu vou escolher? Por exemplo, no meu caso, que eu estou com problema de saúde, eu preciso de uma readaptação, e aonde que eu vou escolher? Eu vou entrar nas 20, nas 30, nas 40, aonde que eu vou entrar? Eu não sei, porque a lei não ficou clara. Então, é lei para idiota, tentando fazer sei lá o que, para legitimar uma coisa inconstitucional. Então, como o colega já colocou, eu acho que até um encaminhamento. O que nós vamos fazer amanhã? É amanhã, não é? É amanhã. E pronto. Senão, vamos cruzar os braços e vamos ficar pegando 10 horas ao excedente, lá não sei aonde, que nem sei se vai ter, e assim por diante. Essa é a minha fala. É só a respeito do exemplo, presidente, que o senhor falou, esses 11 mil casos, se ele for aposentar, tem que trabalhar efetivamente as 40 horas durante 5 anos para que ele possa aposentar. Já passei por escola. Por exemplo, eu queria ir para 40. Para ele ficar efetivo para a futura aposentadoria, tem obrigação de trabalhar 5 anos em 40 horas. Tiradentes. Reforço que a senhora disse. Gente, a divisão da categoria vai aumentar. Principalmente em relação aos contratados. Tá? E esse esclarecimento do professor citou novamente, eu estou reforçando. Nós temos que ir para o chão da escola. Tem que fazer uma formação com os professores, porque muitos estão aplaudindo essa lei e dando um tiro no próprio pé, mas assim, sem saber, percebeu, porque a lei, para nós aqui, ela já está confusa. Agora imagina quem não faz parte desse movimento. Então acaba acertando a isca, entendeu? E dando tiro no próprio pé. Mas tem que fazer um movimento para o chão nas escolas para conscientizar que isso não é bom. Tá? E como fica em relação aqui, igual o professor, Estado e município, que tem cadeira assim. E nas 40 horas, esse 1/3 tem 1000 horas de atividade também, é 40 horas efetiva da sala de aula. Mas é isso aí. Entendeu? Ou é proporcional? Um terço, né? Um terço dessas 10 horas da manhã. 16 e 13, 26 horas de sábado e 15 dias. Número inteiro? Eu vou pegar aqui. Eu combinei. Vamos ouvir agora o Valdeir. Sofia, a última do concurso. Aqui. Ó, você e Lucas. Só tem uma escrita. Eu entrei no último concurso. Não, das falas. Das falas, das inscrições. Não, então, porque a minha está colocando,
porque daqui uns dias vai suprir os postos para o pessoal da área de humanos, né, do hospital. Mas assim, hoje eu já vivo uma realidade que eu não tenho mais lugar para ficar no estado, porque eu sou pedagoga. Aí ano passado fecharam a escola, eles deram a opção de cooperação técnica pra gente. Eu fui uma daqui, peguei cooperação técnica, fiquei sem o texto de férias no final do ano, fui ficar sabendo na hora que caiu a folha de pagamento, e aí fui ficar sabendo pelas minhas outras amigas que também pegaram cooperação e ficaram sem, porque ninguém ajudou nossas férias, enfim, foi um rolo. Ficamos sem um texto de férias por conta disso, porque a gente não tinha anotação, então ninguém ajudou nossa férias, então a gente ficou sem. Vamos receber só agora dia 30 de janeiro, é o que a gente está esperando. É o que a DRE falou e é o que a gente está esperando. E assim, vários colegas que são pedagogos estão aí em cargos que, por exemplo, auxiliar de coordenação. Auxiliar de coordenação, você pode fazer, você faz tudo o que o coordenador faz, você não recebe o que o coordenador ganha e você também não pode mandar como o coordenador manda. Então você fica tipo assim, aquela pessoa que faz tudo na escola e não faz nada ao mesmo tempo. Bombril sem utilidade. Exatamente. Na hora que ele, como eu tenho duas cadeiras, estavam perguntando para mim, como eu tenho duas cadeiras, na hora que eles me ligaram numa sexta-feira, 8 horas da noite, uma pessoa que nem é eu acho que ela nem é concursada, ela foi designada para aquilo, alguma comissionada de algum lugar que colocaram ela lá. Ela me ligou e falou assim, ó, eu só tenho a vaga para multifuncional e para aula de apoio. Aí eu falei, mas eu tenho outra cadeira. Ela, então não serve. Eu falei, mas como assim? Eu tenho um AEE, eu posso pegar multifuncional ali no lugar de quando. Ela falou assim, não, a gente quer alguém que tenha as 30 horas de manhã e à tarde livre. Aí eu falei, mas e aí? Ela falou assim, depois a gente vai criar cargo para você. Desligou, eu falei assim, vou ficar sem atribuir? Aí na segunda-feira, que uma amiga minha, que também tinha duas cadeiras, falou, Sofia, eu consegui atribuir. Aí que eu liguei lá e falei assim, conseguiu atribuir e eu não. Aí eles, é porque foi passado e tal, daí arranjaram uma vaga pra mim, lá no Porfíria, que ela falou, ficou longe. Eu falei assim, eu prefiro ficar lá no Porfíria do que ficar apoiando, né? E numa sala, de cooperação técnica, que o VG também não quer mais a cooperação técnica, né, dos professores e das pedagogas do Estado, não querem mais, entendeu? Então, assim, a gente ficou, eu ainda estou numa situação, eu estou esse ano no Porfíria, mas ano que vem, se não tiver sala multifuncional no Porfíria, eu não sei para onde eu vou, entendeu? Eu posso virar auxiliar de coordenação, e aí é um cargo, assim, que tem colegas, assim, que nossa, eu não quero ser auxiliar de coordenação, mas é a única coisa que tem pra gente, sabe? Então já pra quem é da pedagogia, já é uma realidade, já não tem lugar para trabalhar, a gente não tem. Eles inventaram um cargo pra gente pra não exonerar a gente, entendeu? Foi isso que aconteceu. E aí, pra quem tem duas cadeiras, igual eu, fica mais difícil ainda, porque eles, a gente não quer, a gente quer alguém que só tem uma cadeira nesse cargo aqui, nessa escola, nessa escola, nessa escola. Por isso que eu voltei tão longe, porque eu falei assim, é melhor ficar aqui, entendeu? E garantir minha vaga, pelo menos dentro da escola. Se um dia assumir a multifuncional, eu tenho como reivindicar uma sala de aula, né? Então, assim, a gente quem é pedagoga hoje no estado, está numa situação bem delicada, bem complicada. E eu consegui a multifuncional porque eu tinha especialização em AEE, se eu não tivesse, eu não ia ter. Entendeu? Não ia ter vaga, eu ia ficar como auxiliar de coordenação, e é isso aí que tem para hoje, não reclama, sabe? Então, eu vejo assim, essa lei, igual, por exemplo, se na minha escola falar assim, não, Sofia, a professora da multifuncional, a gente só quer 20 horas aqui. E aí, o que eu vou falar? Entendeu? Sabe, o que eu vou fazer? Aí eu vou falar, mas e as 10 horas de atividade? Aqui na lei não tem falando nada disso, é isso que eu fiquei. Como que eles não regulamentaram a hora de atividade aqui? Quem tem 20 horas não tem hora de atividade? Como assim? Sabe, ficou assim, realmente ficou uma lei muito aberta. E é uma realidade de que já está acontecendo hoje no estado. Já tem gente que não tem posto de trabalho, entendeu? Que são os pedagogas. A gente não tem posto de trabalho. Inventaram e foram colocando a gente para não ficar sem. Entendeu? Foi isso. Só queria relatar aqui que todo a agulha que eu passei, eu e algumas colegas passamos nesse final de ano que a gente ficou. Sofia, são duas cadeiras do Estado ou uma do município?
Uma no município, eu tenho uma cadeira no município de Cuiabá e uma no estado. Só relatando assim, que para vocês verem o que a gente passou nesse. Eu tive que brigar. Eu posso fazer um complemento dela? Só rapidinho. Por exemplo, ano passado eu queria remoção. Eu não pude remover, porque eu estava em readaptação. Eu também não pude. Consta que eu estava de licença médica. Eu trabalhei em 2019, 2020, 2021 e 2022. Trabalhei. Lá constava que eu estava de licença médica. Não removi. Então, quer dizer, meu direito acabou. Outra coisa também, a gente também tentou remoção para Cuiabá, né? Porque aqui em VG fechou muita escola. Não, pedagogo eu não podia remover esse ano. Não, não, primeiro saiu uma listagem, uma escola vaga para Cuiabá, aí outra lista, e aí abriu outra lista e pedagogo, quem era pedagogo, tinha ficado no aquele sistema do Rio. A gente não pode remover também esse ano. Então era isso. Eu ouvi as considerações de Valdeir. Bom, primeiro, Antes de dar. isso não estava ninguém. Isso aqui é desmonte de carreira. É desmonte da carreira. No primeiro tempo, no primeiro ano, é possível fazer um ajeitamento aqui, é possível fazer ali, mas ao final é extinção de carreira e principalmente a carreira da educação como carreira estratégica. Isto o encaminhamento é para cada dia mais o Estado sair da garantia de ter quadro de carreira e principalmente a educação do Estado como carreira estratégica. O Lucas perguntou uma coisa que eu acho que é o fundamento. A opção não vai ser a opção individual. A opção vai ser dada, você reduziu, você fez a reforma da educação e diminuiu o cargo horário, está dada a opção dele. É involuntária. E o Estado vai aplicar, certo? O professor de filosofia, professor de história, de geografia, tudo vai sendo, por isso que eu disse das humanas, porque são as primeiras que vão ser atacadas. Por enquanto, a avaliação feita apenas com o português e a matemática, mas ao final essas disciplinas acabam. A questão da avaliação, é bom que a gente tenha claro que aqui não está falando nem da avaliação de desempenho. Nós não estamos tratando de avaliação de desempenho. Nós estamos tratando de avaliação de resultado e da chamada eficiência. E ao final, da empresa contratada para fazer isso, pode justificar a demissão de um determinado profissional por não ter atingido aquela eficiência que nós não sabemos de que eficiência eles estão falando. Nós não estamos falando de alguém ir lá avaliar o Tiago Frazão, o Tiago Moratelli. Não é avaliação do desempenho, é avaliação da eficiência e do resultado. O resultado vai ser nas avaliações externas. Como que vai avaliar o Tiago se a avaliação externa não tem de história? Se é de língua portuguesa e de matemática. A Sofia trouxe a questão dos pedagogos. Foi criado um cargo inexistente, cargo de professor pedagogo. Que bicho é esse? Não existe cargo de professor de história, de geografia, existe cargo de professor em história e aí vai. A questão do piso que passa olha só, é possível que a grande parte dos trabalhadores vai fazer a opção por 40 para tentar resolver sua questão financeira. Ela vai dobrar a jornada, Inês, vai dobrar a jornada, mas não vai dobrar salário. Eu vou ampliar 10 horas e vou fazer um cálculo dessas 10 horas. Mas, quando eu faço a leitura da Constituição Federal, só é possível fazer
Quem faz 8 horas não pode fazer 8 horas diárias. Corrida, aliás, perdão, não é diária, corrida. Então, o Pedro, dobrando a jornada, ele vai ter que estar obrigatoriamente 2 a 3 períodos para fazer o cumprimento da jornada. Portanto, ele vai estar comprometido os 3 períodos na unidade escolar. Hoje, ele tem um tempo livre, né, para quem tem 30 horas. Eu não percebo a possibilidade de, neste período de 2023, eu faço o chamado de opção ou adesão para 40 e no outro eu posso fazer redução. Mas também não está colocado aqui é a questão do piso. Eu vou ter um piso para 20, eu vou ter um piso para 30, eu vou ter um piso para 40. Certo? É isso? O piso de 20 é proporcional a quê? O piso de 30 é proporcional a quê? E o piso de 40 é o integral. Estou perguntando. Era um pouco isso. E esse aqui está sendo encaminhado. Isso daqui é a armadilha para encaminhar as demissões por desnecessidade adequada. Só um complemento à questão da Sofia. A organização dos pedagogos, teve reunião com 300, reunião com 400, reunião com 200 pedagogos, não estava conseguindo articular. Como o governo veio com estratégia para desarticular? Então ele estava sentindo o movimento, criando esse cargo. Porque nós não conseguimos reverter o fechamento das escolas ainda. Então, você vê que tem um decreto, ele vai ano a ano fechando turma. Este ano ainda coube, você lá no Porfíria, porque o Porfíria vai ter o primeiro aninho ainda. Querendo ou não, o Porfíria está fazendo a resistência porque lá não tem a unidade de Jolita e outros lá próximos. Mas está fechou uma dinâmica de 21 unidades. Se nós tivermos 2021, 21 pedagogos remanescentes, 21 para 22, 21 pedagogos remanescentes. De 22 a 23, fechou 21 turmas de unidocência. São os 42 só em Várzea Grande, o retrato de Várzea Grande, que eles estão mandando como apoio pedagógico. Tem unidade em Várzea Grande que vai receber 2 apoios. Eles estão fazendo um encaixe para calar a boca, enquanto eles fazem o movimento de retirar a unidocência do Estado. Ainda tentam convencer a nossa própria categoria, nossos próprios colegas, que educação infantil e fundamental 1 é de responsabilidade da rede municipal. O fundamental 2 em média do Estado, coisa que não acontece. Não é verdade. Mas quando nós estamos tendo assim, um momento foi chamado, em cima da hora essa reunião para agora, mas qual é a representatividade de escolas? Porque nós temos que levar o debate amanhã para a escola. Entendeu? A dificuldade que está de entender o colega. Tem gente que eu tenho diversos grupos que está achando a 8ª maravilha do mundo. Só que ele vem sufocado, ele não está lendo a lei como ela está. Ele lê o trecho que ele acha que é interessante para ele. Ele não percebe, e em um momento aqui, ele fala assim, a adesão é de acordo e necessidade da unidade, não é para a pessoa. Você que não é bem visto lá na escola, convencer os que estão com a pontuação melhor, atribui a eles mais 10 horas, você está fora este ano dessa unidade. E se você está fora um ano, o outro ano está fora. Contrato vai fazer de que forma que nós vamos ter os contratados? Aumento do piso, como o Valdeir colocou, não tem nada. Eles vão dar um jeito de 40 horas, não precisa ter aumento de piso. Eles vão induzir a pessoa a entrar e depois ele vai ver que ele não tem um acréscimo em questão salarial. Porque ele já está no piso para ele. Isso é tão verídico que tem muitas pessoas que não conseguiram comprar. Eu vou passar isso. Tem muita. Vamos, nesse momento, ouvir as considerações. É nosso problema.
Nós temos que parar. Eu sou professor, nós somos servidores públicos. Somos nós que estamos liquidando. Não importa qual é a função que você desempenha dentro do espaço da escola. É todos. Estamos passando por isso. Nós temos professores de matemática que passou na escola e sorriram que no novo ensino médio ele ia estar de boa, porque ele era matemática. Aí este ano já veio reclamar se ele ia ter que fazer o Sintep, tem que fazer alguma coisa, porque é só 2 aulas de matemática. Uai, você não estava de boa? Eu sou grossa também, você não falou que estava de boa, sorrindo na cara que você fez matemática? Ah, mas eu tive que ir para outra escola. Passar para o Valdeir. Vamos ouvir as considerações do Valdeir, presidente do Sintep. O Rodrigo trouxe da questão de ciência e resultado. Eu sugeriria que vocês dessem uma olhada numa lei municipal, que é a Lei 2669/2017, do município de Lucas do Rio Verde, que é o município do Otaviano Pimenta, né? Lá eles têm a mesma lei, que é a lei de resultado, a mesma lei, o mesmo conceito de avaliação de desempenho individual, né, que é a lei 2669/2017, mas desde 2014 que eles já aplicam essa questão da meritocracia em Lucas do Rio Verde. Então, um dos parâmetros, como é ele quem mandou a lei por eficiência, então já dá um indício da onde que vai sair o embrião daquilo aqui para o estado do Mato Grosso. A outra questão da opção que o Lucas trouxe é da opção de 20 horas se é legal. Com a aprovação da reforma trabalhista, tudo é legal. Inclusive isso, que é a alteração da remuneração, não, porque antes você tinha a prerrogativa de que não poderia alterar a sua remuneração. Com a reforma trabalhista, isso daí é permitido, reduzir a remuneração mediante legislação, mediante opção, mediante contrato coletivo. Então, não existe mais aquilo de dizer, eu recebo 6 mil, mas se eu reduzir para 20, eu vou passar a receber 4 mil, né? Não tem mais essa vedação que tinha antes da reforma trabalhista. Direito adquirido. Entendeu? Então não é possível trilhar esse caminho de dizer da redutibilidade. Por quê? Não há voluntário, a lei fez a previsão, não há inconstitucionalidade e você está fazendo por ato voluntário. Em tese, compreendo que não pode ser um ato discricionário. Por exemplo, o gestor dizer assim, a partir de hoje você vai ter uma jornada obrigatória de 20 com a redução. Mas a opção voluntária é possível. É possível. Vai impor pra gente, nós temos o maior anseio, maior. Não vou citar, a gente conhece secretários, interpretam de um jeito e falar, não, eu decido que é conveniente para a escola e aqui, para ajeitar 60 horas, cada um dos 3 é 20. Não, eu escolho, então os 3 escolhem. Isso, sim. É verdade, mas só que em tese, o ato, ato. a lei Isso, porque de fato, para você fazer a alteração, compreendo que é um requerimento do servidor. Entendeu? Agora é claro, para você chegar nesse requerimento, sobre o caminho por trás disso. A outra questão dos dois que o Rodrigo colocou, dos 2 concursos públicos, né? 2 concursos públicos, poderá ser feita essa alteração de jornada. A lei não limita. O que a legislação ela trabalha, daí eu vou pegar o parâmetro da legislação nacional. Ela fala assim, que você pode acumular 2 concursos públicos de professor, desde que você tenha compatibilidade de horário. Ele não limita a jornada de 60. Por exemplo, tem lugares aqui no Brasil que o concurso é concurso de 12 horas, de 15. Se você fizer 2 concursos de 12 horas, por exemplo, você vai ter 24 horas, você é vedado a fazer um outro concurso. Porque não é a questão do limite da carga horária, mas a questão do vínculo. Então, se você tem 2 concursos públicos, então não há essa limitação. Agora, poderá ter jornada de 80, poderá ter jornada de 40, cada um desses concursos. O princípio a ser observado é a acumulação legal de 2 concursos, tá? Em relação a isso. A Constituição diz.
Agora, esse... Disponibilidade e compatibilidade horária. Isso. Agora, esse outro debate, que é a jornada de no máximo 44 horas, o STF já tem decisão sobre isso, que ele fala, o princípio a ser observado no cargo de professor e no cargo de médico, que tem essa previsão do acúmulo, é a questão da compatibilidade do horário e da disponibilidade. Você tem essas duas coisas aí, esses dois princípios. Ele não chegou a limitar dizendo que, apesar do acúmulo, o limite total da jornada deverá ser observado de 44 horas. Nós não temos isso, né? Então, o que deve ser observado é que é 2 concursos. Se tem compatibilidade de horário, se não tem, você cria problema em relação a isso, né? A questão do estado e município, né? Eu creio que entra na mesma coisa, né? Que são 2 concursos e entes diferentes, mas acaba entrando na regra que são 2 concursos cumulativos de professor. A questão da eficiência e resultado, como é isso? Essa dica do que significa a lei 69 de 2017 de Lucas do Rio Verde, ela já dá indícios, né? Que é a questão de você não ter falta, de você não ter apresentado atestados médicos, não ter se afastado do seu local de trabalho para outros fins. Tem vários parâmetros que estão colocados nela que, para nível de curiosidade, para quem quiser aprofundar mais, pode de repente partir disso aqui, que é alguns indícios. Como é que vai medir a eficiência? Então, a questão do diretor e o diretor e coordenador trabalham mais do que os outros, é mais uma questão de concepção mesmo, mas na prática mesmo a gente tem um problema em relação a isso, que a grosso modo todo diretor que você vai incluir coordenador fala, eu trabalho mais de 40 horas aqui. Ninguém trabalha mais do que eu trabalho mais de 40 horas, não sei o que. Agora, o conceito de remuneração acerca aí também é uma questão sistêmica, né? Que o conceito do trabalho intelectual, como é a questão que o técnico não pode ter o mesmo trabalho, a mesma remuneração que o professor, que o outro não pode ter, porque eu tenho uma hierarquização, é uma questão estrutural da nossa sociedade, que eu acho que nesse um mês, por exemplo, 10 dias que a gente tem aí, a gente não consegue furar essa bolha. De dizer que o salário é o salário do professor, pronto, é uma função do professor, é essa a remuneração, acabou, a gente não vai conseguir superar, porque está impregnado entre nós mesmos e os trabalhadores de que os nossos chefes, eles têm que receber a mais do que nós, porque eles são mais, etc e tal, relevante, etc. Então, várias dessas questões. A readaptação, como né? A readaptação a gente já está vivendo, desmonte na prática do governo desde quando ele assumiu. A gente já tinha esse problema da readaptação e ele se aprofunda ainda mais com a reforma da Previdência que passa a disciplinar da readaptação no conceito de incapacidade para o trabalho, porque antes você tinha readaptação e hoje, na legislação que a gente tem vigente, ele trata de incapacidade. Então, como que é tratada essa incapacidade dentro do espaço da escola, dentro dessa perspectiva? Está fora do processo. Não vou aqui dizer para vocês que vai ter não sei o que, está fora do processo. Porque quando você avalia a eficiência e o resultado, é o resultado do parâmetro de quê? Do professor que está no dia a dia, se o técnico e o apoio há uma leve desconfiança, indício de que está fora, estará fora também. O readaptado estará fora, o aposentado pensionista, de qualquer tipo de valorização em relação a isso. A questão de 1/3 da hora atividade, gente, a questão é o seguinte, a lei que foi aí aprovada, ela inclui artigos dentro da LOBEB, não revogou o artigo que trata de que 1/3 da hora atividade será, de que no mínimo 1/3 da jornada será destinado para hora atividade, não foi revogado. Como que funcionaria na prática, por exemplo? O professor que tem, vou pegar o caso do professor, tem jornada de 20 horas. Se ele tem a jornada de 20 horas, são 14 horas atribuídas, né? 13, não pode ser 14, que é mais. O professor de 20 o professor de 30 tem
20 horas atribuídas e o professor de 40 tem 26 horas atribuídas. O restante configura-se como hora atividade do restante da jornada. Então, no cômputo da jornada, 1/3 destinado para a hora atividade. Por isso que não vai aparecer, porque não foi revogado. Ela continua em vigência, ela está presente dentro da lei complementar 50. Então, por isso não vai aparecer essa questão. Estado e município, você vai ampliar sua carga horária, né? Vai passar para 46. Isso, fizer a opção. Se ela não optar para 20, né? Para 40, ela vai ter 40, ela vai ter 60. Na prática, ela vai ter 26 como estudante do Estado, mais 13 lá do município. Né? 16. Entendeu? Pois é, mas aí hoje você vai ampliar mais 6 horas. Isso, mas proporcionalmente está garantido 1/3. Está garantido. Então, esse debate de 40 e 1/3 da hora de atividade, como a gente tem as redes municipais, eu vou dizer, eu sou o caso do professor de 40 horas, que hoje eu tenho 38 de redes municipais, que eu tenho 1/3 de hora de atividade. E a realidade de muitos outros municípios que têm essa jornada já de 40 horas. Né? Então, quando você pega aqui no município de Cuiabá, que tem 20 e 20, você soma 2 concursos de 20, mesmo que você atribua 13 de uma e 13 de outra, na prática você tem 26 horas em sala de aula com o estudante. Né? Na prática é isso. Agora aqui tem mais, né? Porque Cuiabá não tem, é 1/3, né? Só 20% de hora de atividade. Então tem 30 e poucas aulas. 32, né? 32. E por fim aqui a questão que a Sofia colocou dos pedagogos, né? Desse dilema, né? De 1/3 desse direito, a questão da cooperação e tudo mais, ele faz parte do debate que nós faremos, né, na sexta-feira com o secretário de Estado de Educação sobre essa questão dos termos de cooperação. Só que no mês de novembro do ano passado teve uma regulamentação publicada no Diário Oficial sobre a questão dos critérios a serem observados pelos entes ao estabelecerem os termos de cooperação. Por isso que alguns municípios não fizeram a opção por fazer o termo de cooperação, porque há uma certa burocracia e algumas exigências legais nesses termos de cooperação e literalmente é isso. Quem está na condição de pedagogo no Estado está jogado às traças, vou usar esse termo, e quem está na condição de professor de área do município está jogado às traças. Então, assim, eu vou dizer assim, de uma estupidez você fazer o redimensionamento sem olhar para o quadro de pessoal, que você não tem necessidade porque não reduziu a quantidade de alunos, de estudantes dentro daquele território. Então, para mim, é um ato de estupidez. Qual que é a nossa esperança em relação a isso? Que o STF julgue a ação direta de inconstitucionalidade sobre o decreto 723, mas o estrago já está criado. Porque depois que passou esses estudantes para o município e o Estado está ficando com um bolo significativo desse recurso, você fazer o caminho inverso é muito difícil. É muito difícil. Só para Oi? Os anos iniciais aqui na rede estadual, só temos 3.083 matrículas na rede estadual e 14.705 na rede municipal, que saíram do estado. Então, só para pegar esse caso aqui do salário. Vou pegar o caso assim. Um professor que tenha pós-graduação, ou professor ou técnico e que está lá no nível 6, por exemplo. Né? Então, vocês todos estão com 20 e poucos anos já sobre isso. O salário que ele tem, eu peguei o salário de dezembro, não atualizei para o novo, já publicado ontem. Então ele tem o salário dele de carreira desse nível, classe nível, é R$ 6.402,03. Esse é o salário dele de carreira. Ele vai exercer a função de diretor, ele tem um acréscimo, porque ele vai trabalhar em tese. Eles estão dizendo que vai ter a obrigação de trabalhar 40 horas, então ele terá 33% sobre esse valor.
Então, 33% sobre esse valor dá mais R$ 2.139,79. Então, essas duas remunerações pelas 40 horas será R$ 8.535,82. Isso vale para o professor que não é gestor. Não, o gestor, esse é quem assumiu. O professor de 40 horas, o professor de 40 horas, eles mandaram a ampliação, mas não tem a tabela. Não tem tabela. Não tem tabela. A grosso modo, é só você pegar, vamos supor, se é esse mesmo caso, pega, divide por 3 e multiplica por 4. Vai ser a remuneração, então, de uma jornada de 40. Mas eu que o governo. Entendeu? Mas no projeto de lei, no projeto de lei que tramitou, ele não incluiu a tabela com um anexo de 40 horas. Então não há esse anexo. Deveria, em tese, deveria compor para dizer, inclusive, qual é essa remuneração. Você vai receber por 10. Então não tem a tabela, não há o parâmetro, inclusive para dizer se está certo, está errado. No caso do diretor, você queria no caso do professor ou do diretor? Eu fiz os dois, na verdade. Então, no caso, vou pegar o caso, repetir o caso do diretor. Então, chegou a esse valor de 8.500 e pouco, né? A legislação está estabelecendo que ele aumentou dizendo que ele receberá um valor adicional, tendo como referência o salário do professor classe C, nível 12. Hoje o salário que corresponderá a 17,6%. Hoje esse valor corresponderia a R$ 2.036,91 desse adicional. Se ele for diretor de uma escola com 500 estudantes, para cada grupo de 50 estudantes que ultrapassa 300, ele recebe mais R$ 127,30. Se é uma escola com 1.000 estudantes, então ele receberia 1.270, não, é menos, porque é o que ultrapassa a 60, né? Ultrapassa 300. Mas nesse caso de uma escola com 500 estudantes, ele receberia R$ 763,80. Então ele totalizaria um valor mensal de 11.300 e pouco. A grosso modo, o que aumentou da remuneração dele? Esses 2.139, porque ele já recebia os 17,6 e já recebia 1,10. Essa base de cálculo dos 17% é o professor posicionado na classe D. Não, esse é o coordenador. Coordenador não, esse é classe D, esse D é o técnico. Não, subsídio do professor posicionado na classe E, nível 12. Isso, professor de classe E, 12. Que é doutor, né? Doutor. Mesmo se a pessoa não tem doutorado. Não, mas a questão é o seguinte, são duas coisas distintas. Isso aí ele já pratica hoje. Não, mas está errado. Como é que alguém vai receber? Então, mas só que eles, para fins de referência, isso daí é o que eles chamam de dedicação exclusiva, que seria esse D da classe E, nível 12, que é o final de carreira. Então, por dedicação exclusiva, quanto que você vai receber? Mais R$ 2.036,91. Agora, a questão das horas a mais, às 10, ele recebe na sua classe nível. Mas é um desequilíbrio, porque você é doutor, mas quem vai receber, você não é valorizado, mas quem vai receber é quem não é e está na função de confiança do governo. Para eles não criarem o DGA líquido para esse valor, né? Inventaram uma coisa. Aí o critério que eles utilizam é esse critério, o E12. Aí para eu aposentar, eu tenho que trabalhar com esse salário por 12 mil, todos falam que você fez, durante 5 anos sem produção. Não, essa condição de diretor, secretário e coordenador continua como função. É função. O que é cargo? É aquele, qual que é o seu cargo? Professor da educação básica, 30 horas semanais. Se você alterar para professor da educação básica 20 horas, você alterou o seu cargo. Então você vai ter que permanecer 5 anos. Se você ampliou e vai ser professor da educação básica 40 horas, são 5 anos. Agora,
O critério é estabelecido aqui, aí por isso que eu tenho que fazer, quando se trata de aposentadoria, tem que fazer o corte da data de ingresso. Se você ingressou no concurso antes de 2003, o critério é que você tem o direito a se aposentar de acordo com a sua última remuneração, na sua classe e seu nível. Então, digamos, você está lá na classe C no nível 10, por exemplo, 12, por exemplo. Então, você, se entrou antes de 2003, o seu critério de aposentadoria vai ser aquela remuneração. Agora, digamos, a Sofia, que entrou no último concurso, eu vou pegar o seu caso, viu, Sofia, se permite. Você ingressou em 2018, né? Ela entrou em 2018, ela já entra pela média da remuneração. Então, para a Sofia, quanto maior for o valor da contribuição ao MTPrev, para ela é melhor. Só que ela não, mesmo que ela esteja doutora, lá no nível 12, com salário de 11 mil, ela vai se aposentar pela média. Se essa média da Sofia for 5 mil, é 5 mil que ela vai receber. E ela não tem o direito à paridade. O que significa isso? Agora teve a revisão geral, ela tem direito ao 5,79. Se vai atualizar o piso e ele recompõe os 21,52 mais agora mais os 15, mas daí desconta os 5,79, porque contrato do piso é o valor integral, a Sofia está fora. Entendeu? Agora você tem um direito, porque o seu concurso é antes de 2003. Quem entrar nos novos concursos, a regra ainda já vai ser mais aprofundada. Por quê? Se ela chegou no valor do salário lá de 11 mil, ela vai contribuir para o MTPrev até o teto, que seria 7 mil e o digo, e os outros, até chegar ao 11, ela vai contribuir para capitalização, que é opcional. O que isso significa? Que ela vai pelo cálculo. Então, significa que ela não vai chegar ao teto do INSS para fins de concessão do benefício previdenciário. Se ela quiser o total, ela faz. Aí, privado. a outra questão, ela vai primeiro resolver o problema dela no MTPrev e depois ela vai resolver o problema dela com a iniciativa privada, com a capitalização, com a previdência complementar. Então, por isso que tem de ter esses recortes, que não dá para tratar a aposentadoria num bolo só, porque se eu fizer isso, eu vou dizer para uma coisa que depois vocês vão, a hora que se aprofundar, e com certeza já tem talvez até bastante conhecimento e acúmulo, vão dizer, você está errado. Então, por isso é necessário. Se eu chegar na classe de doutora com 57 anos, eu não vou ganhar 11 mil, eu vou ganhar até 5 mil. Não, você vai. Não, eu não posso dizer qual que é o valor, porque é tudo que você contribuiu durante esse período. Se você chegou na sua idade, os 57 anos, você tem direito a requerer a aposentadoria. Se você tem 20 anos de contribuição, você já tem 60% do total. Se o cálculo disse que era 5 mil, você tem direito a 60% dos 5 mil. Para você chegar nos 5 mil, você terá que ter um total de 40 anos de contribuição, limitado até os 75 anos de idade, que daí aposenta compulsório. Quer se aposentar. Ou seja, você quer ter integralidade, trabalha até morrer. Entendeu? Porque, então, por isso que eu não posso jogar no mesmo bolo o conceito de aposentadoria para não criar confusão. Você vê lá, o professor que é 40 horas, tem mais como. Para pegar uns coisas, 6.400, eu falo para alunos, às 10 horas, ensino do. Eu não tenho como dizer, mas a grosso modo seria, o salário hoje de 30, divide ele por 3 e multiplica por 4. Seria essa a projeção, como se você pegasse 10 horas adicionais. Só uma contribuição nesse assunto. Na verdade, essas novas, o governo pagar as horas, também inicial. Quando contratar somente esse ensino regular geral, pagar 30 Então tivemos até aqui grandes esclarecimentos sobre o PL do governo que prejudica muito a nossa carreira. Vamos encerrar por aqui.